Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre influência, perfil de comportamento, o influente. Qual o nível de importância do influente na comunicação? Qual o nível de importância dessa influência no mundo dos negócios, no empreendedorismo, nas vendas, na liderança, na gestão estratégica também? Vamos compreender isso. Eu costumo dizer, carinhosamente, que nós temos inclusive um consultor, um grande amigo, que ele tem um perfil de um nível de cautela elevada, de conformidade, o C dele é muito alto, porque ele é um engenheiro civil, e ao mesmo tempo ele tem um nível de influência bem elevado. Eu costumo dizer, esse é o perfil de um presidente de uma organização, que não está muito na operação, que precisaria de uma dominância elevada ou maior, mas é o cara que está ali influenciando as pessoas positivamente e tem muito fatos e dados para tomar as decisões. É muito querido demais, é um ícone, poderia dizer vários aqui, de grandes organizações do Brasil, mas eu prefiro não comentar. Eu vou comentar com vocês o nível de importância dessa influência. O influente, eu vou caracterizar esse influente para você compreender, mas o seu gráfico ele pode alterar uma dominância média, uma influência maior, uma estabilidade menor ou mediana, uma cautela maior, menor. Um exemplo que eu quero dar para vocês, assim, eu vou deixar o maior número possível de possibilidades para entender que existe um perfil mais adequado. O que é que eu considero, eu comentei um presidente de uma organização, mas o que é que eu considero o perfil ideal para o mercado de trabalho hoje? Um nível de dominância elevado, talvez não no nível 9 e 10, como é a minha, que eu acho bem elevado, isso às vezes pode trazer alguns problemas de comportamento. Então tem que ter mais maturidade, dominante demora mais a amadurecer quando o nível de dominância dele é muito elevada. Mas o nível de dominância é entre 6 e 8 e o nível de influência na média ali de 5 a 8 no máximo também. Uma baixa estabilidade e um bom nível de cautela buscando a média seria um perfil muito adequado para vendas, para o empreendedorismo, um perfil muito adequado para liderança e gestão, isso é importante. Para professores e como grandes comunicadores é extremamente importante. Para mentores é importante. Então, eu vejo que esse é um perfil mais adequado. E você pode adaptar esse perfil. Depois, no final, eu gravo um vídeo só para falar desse perfil. Mas vamos entender que o nível de influência ele é importante. Aquela pessoa que tem um nível de influência muito baixo, eu conheço pessoas que eles passam e nem consegue comunicar com você porque o nível de influência é muito baixo. Normalmente uma pessoa de nível de cautela muito elevado. E essa pessoa tem muita dificuldade de se relacionar com pessoas, de ser influente. Então, normalmente, o grande influenciador, que seria o político, que não tem uma imagem muito boa do nosso país, mas esse cara realmente é o grande influenciador, que tem o povo na mão, as pessoas na mão. Mas o influente, o alto I, ele tem esse perfil. Ele tem que ter alguns cuidados, porque o I ele tem dificuldade com dois aspectos. Tempo. Ele não consegue controlar muito tempo, principalmente se ele se encontra na rua com outro influente. Aí haja papo e haja conversa, meu amigo. Então o primeiro ponto seria esse. Trabalhar a relação de tempo e a relação de metas. Esse tipo de perfil tem uma dificuldade de compreender mais a relação de metas. Então, porque o contexto de metas dele não é muito de números, não é muito de resultado. A palavra que posso resumir a dominância é resultado. A palavra que eu posso resumir influência é o quê? Pessoas, relacionamento. Né? Então é um perfil mais charmoso, posso dizer assim, mais cuidadoso com a aparência, menos cuidadoso com números. Ele é um cara que vai mais na questão do se relacionar, do conversar, de bater papos. Ele prefere muito mais ser influente do que qualquer outra coisa. Então, na fila da farmácia, talvez você fosse a pessoa que fazia amizade com o pessoal ao lado. Né? Porque a pessoa tranquila, é bem vista por todo mundo, é querida por todo mundo. Mas o primeiro cuidado seria tempo e segundo, metas. Ele não se relaciona muito bem com esses dois aspectos aqui. Se você tem um alto I, ou na farmácia você conversa com a pessoa ao lado, talvez você tenha dificuldade, inclusive, de dizer não para as pessoas. Eu conheço uma pessoa que tudo que a gente disser para ela, vamos fazer isso, ela disse, vamos, sim. Não existe a palavra não, porque o não para o outro perde a influência. Se eu disser não para você, eu perco a influência. É tanto que as pessoas mais fáceis de comprar produtos e serviços são os influencers, porque eles têm medo de dizer não para o vendedor. Imagine aí,
É mais fácil vender para o I do que muitas vezes para os outros. O mais difícil, na verdade, eu comento depois. Mas o influente é extremamente importante para a sua vida. Esse perfil de comportamento é muito importante. Lembre-se, na fila da farmácia, qual seria o nível de relacionamento que você teria vontade de fazer? Qual é o nível de facilidade que você tem de se relacionar com as pessoas? No mercado de trabalho ele é muito importante, principalmente quando é parceria ali com a dominância. É muito importante. Quando não, existe um nível de sonhador muito grande. O I ele é muito sonhador, ele sonha demais, mas ele foca pouco no resultado quando a dominância é baixa. Qual é o seu nível de influência? Natural e o adaptado podem ser iguais e podem ser muito parecidos. Por exemplo, o meu DISC recente que eu fiz, ele deu o adaptado e o natural muito semelhantes. Como no meu natural a minha influência caiu de 8 para 5 por fatores externos, eu comento depois, se houver uma curiosidade, o que é que acontece? O meu adaptado, eu entendo o nível de importância, eu fico tentando adaptar para o 8. No gráfico deu I8, mas no natural deu 5. Então eu perdi um pouco dessa influência. Minha esposa é que diz, você precisa trabalhar mais a sua influência, né? Mas ela tem razão. Então o tempo todo eu estou tentando adaptar, porque é importante. Você não tem influência, talvez você não precise se relacionar com as pessoas. É muito difícil hoje em dia, né? Nós estamos num momento de social, de redes sociais, e muitas vezes alguém que não faz isso hoje tem se mostrado para as pessoas na internet. Então cada vez mais é importante você ter um nível de influência maior. Qual é o nível de influência que você tem hoje? Para pensar nisso. Comenta aqui, compartilha esse vídeo com alguém que você lembra que é muito influente ou pouco influente. Ativa as notificações dos sininhos aí, dá um like e segue nossas redes sociais. Sai de consultoria, um forte abraço até o nosso próximo vídeo sobre estabilidade. Até mais!